Amigos, boa tarde. Boa tarde. Que a paz, a luz e o amor de Jesus continue no nosso coração, nos iluminando, nos esclarecendo e nos conduzindo para este ideal. Porque o Evangelho não é algo que é para a gente conhecer. Se a gente simplesmente conhecer o Evangelho, nós vamos ficar mais metidinhos ainda, mais se achando ainda, e na realidade muito distantes ainda daquilo que a gente já poderia realizar. Quem aqui acredita em Deus? Nossa, deu quase golpe total. Vou chamar o Datafolha para registrar essa pesquisa. Eu acredito em Deus quando? Sexta-feira, das 2 às 4, e se passar das 4 eu já começo a repetir, bater o pezinho assim no chão. Quando eu acredito em Deus? Quando me convém, quando o bicho está pegando. Quando eu acredito em Deus? Em que Deus eu acredito? E alguém pode estar pensando, não, mas Deus é um só. Sim, mas é nisso que a gente acredita? Eu preciso me posicionar. Tem gente que ama a Deus quando tudo está bem. E quando o bicho começa a pegar Deus pelo pescoço e chacoalhar. Que está pegando? Que foi? Não está fazendo o seu serviço direito, por quê? E é assim a nossa relação com Deus. Quando está tudo muito bem, às vezes a gente até esquece dele. Esquece ou não esquece? Alguns nem lembram. E ainda atribuem àquela aventura a sorte, a inteligência, a capacidade, ao esforço próprio. Deus não tem nada a ver com isso. E outras vezes a gente se agarra a Deus como se Ele fosse uma tábua de salvação. A nossa relação com Deus depende do nosso crescimento espiritual. Quanto mais infantilizado é o espírito, mais infantilizada é a ideia de Deus. Quanto mais a gente evolui, mais se aproxima da realidade. Porque a realidade verdadeira ainda está muito longe de nós. Moisés traz um Deus malvado, um Deus vingativo, um Deus mal-humorado. Verdade ou não é? Se ele não tivesse de bom humor, saía de baixo porque a coisa vinha e pegava. Jesus já vem e traz um Deus Pai, um Deus sentimento, um Deus energia, um Deus amor. Quantas vezes nós não encontramos no Evangelho, Deus é amor. Então veja, eu acredito em Deus quando eu estou com ódio? Fala sério. Quando eu estou com piti, quando eu estou com revolta com tudo e com todos, eu estou acreditando em Deus? Não estou. Jesus deixa tão bonitinho, claro. Jesus é o máximo, vamos combinar, né? Aonde você for procurar, Ele cerca o frango de um jeito que não tem como a gente escapar. Jesus diz assim, não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? Qual é o maior mandamento que Jesus nos deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Fraquinho. E ao próximo, para ti mesmo. Ele deu uma condição para esse próximo, desde que não seja sogra, desde que não seja cunhada, desde que não seja aquele político maravilhoso que nos acerca. Não. O próximo é aquele que está na nossa mão. Se eu acredito em Deus e não pratico isso, eu estou completamente enganada. Pedro é mais contundente. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Pinóquio.
Eu não posso falar nada, eu sou descendente de italiano, ó a Lapa. Nariguda, de nascença. Eu acredito em Deus. Como que é essa relação minha com Deus? Nós já falamos aqui, já brincamos com isso, já demos risada com isso. Eu sei que Deus é tudo de bom. De vez em quando viro o joinha para Ele e falo, eu não merecia isso. Eu nunca pensei isso? Eu nunca falei isso? Quando eu digo que eu não mereço isso que está acontecendo comigo, eu estou chamando Deus de incompetente. Pisou na bola comigo? Não era para acontecer isso. Essas leis de Deus funcionam com todo mundo, menos com a gente. Que amor é esse? Que entendimento é esse? Quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixou um pensamentozinho muito interessante, muito singelo. Diz o seguinte: fé inabalável só é aquela que encara a razão face a face, em qualquer circunstância. Então, quando eu estou doente, ou quando eu estou feliz, quando eu estou rico, ou quando eu estou pobre, quando eu estou disposto, ou quando eu estou no trapo, se eu encaro a realidade da minha existência, eu posso ter fé em qualquer circunstância. Senão a minha fé depende do biscoitinho da sorte, depende do horóscopo. Tem gente que levanta de manhã e vai ler o horóscopo para ver se vai ter sorte ou se não vai ter sorte. Que é Deus? Pergunta Kardec. Já para uma humanidade mais esclarecida assim que nem nós. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como é que eu posso achar que Deus está pisando na bola? Não está vendo o que deveria ter visto? Estou eu dando lição de moral no paizão. Pode? Não pode. Ele sabe. As coisas que acontecem, acontecem por uma necessidade espiritual de cada um de nós. Aí Kardec pergunta aos espíritos alguns atributos de Deus. E qual é o primeiro que vem na nossa mente? Infinitamente justo e bom. Amoroso faz parte do pacote. Mas, textualmente, infinitamente justo e bom. O que é infinitamente? Que essa bondade e essa justiça não tem limite. Não tem. Só que não tem limite para mim e não tem limite para o outro também. Se o que eu busco de justiça de Deus não for de direito meu, eu estou querendo tirar um pouco do que é justo para o outro. E isso não funciona. Não é pelo número de preces que eu faço, o número de reuniões que eu assista, o número de trabalhos que eu frequente. Tem gente que não sai daqui. Fala a verdade. É ou não é? Tem casa espírita que tem o trabalhador freelance, né? E aquele que está parafusado na casa. Está lá todo dia, toda hora. Quem está melhor? Não faz diferença nenhuma. Tem dia que a gente está aqui e esqueceu de vir. Tem ou não tem? Está todo mundo aqui? Dá nada. Tem gente que está na sessão da tarde, tem gente que está no tanque, tem gente que está na pia, tem gente que está no reprise pela quinta vez daquele jogo horroroso de futebol, não está aqui. Então não é a presença física, é a presença espiritual. Eu não posso acreditar na justiça de Deus se eu não abrir a minha mente para as verdades trazidas por Jesus e reiteradas pelo Espiritismo. Não posso, não dá. Vocês conseguem acreditar na justiça divina se não houver uma base lógica para tudo que acontece na vida? Quem consegue? Pode até conseguir, mas não é uma fé baseada na razão. Não é uma fé
raciocinada. É uma fé, uma crença, como eu posso acreditar num monte de besteira, como eu posso acreditar num monte de coisas erradas, eu posso me deixar levar. Tem ou não tem? Maria vai com as outras? E Zé vai com qualquer um? Tem, faz parte do crescimento da humanidade. Mas quando a gente recebe já o senso crítico, quando a gente já alcança o discernimento, a nossa fé tem que ser fundamentada. Então vamos nos perguntar, por que tem gente que vive plenamente saudável até o último suspiro? Ainda tem gente que fala assim, morreu como um passarinho. Já ouviram essa? Richard Simonetti diz, cuidado, às vezes foi uma estilingada. Morreu como um passarinho, não é assim? E por que outros são doentes, debilitados fisicamente desde o primeiro suspiro até o último? Por que a diferença? Soberanamente justo. Porque um é assim e o outro é assado. Na base deste ensinamento está a doutrina das vidas sucessivas. Nós somos hoje resultado do nosso ontem. E hoje nós somos semente do amanhã. Ai, que lindo, dá até música isso, não dá? Eu estou construindo hoje o amanhã. Embora eu possa ter vivido anos e anos aprisionada fisicamente, e muitas vezes a doença é um freio necessário para o nosso progresso, porque se doente a gente já é da pá virada, já atazana a vida da humanidade, já acaba com o equilíbrio de qualquer um. Se fosse poderoso ainda, imagine como ia ficar essa história. Não importa o que foi até ontem, se eu mudar minha atitude hoje, eu mudo aquilo que eu estou colhendo. Deus não criou ninguém com acessórios especiais. Ninguém. Eu posso olhar assim para um Brad Pitt da vida e falar, nossa, esse pegou o kit completo, veio com tudo e com mais um pouco. Meninos, quem vocês querem? Não, vamos equilibrar a história, né? Vocês não têm aí uma musa, um modelo de perfeição? Aquela criatura, naquele momento, está com aquele talento, com aquela beleza, com aquela condição, porque é o fruto do seu programa de encarnação. Se nós viemos para outro motivo, nós nos equipamos com outro tipo de recurso. O problema é que, às vezes, a gente não faz uso dos recursos que adquiriu e fica só reclamando os recursos que não tem. E aí, eu acho que Deus não é justo. Como Ele pode ser justo? Tem muito equibatista aqui. Tadinho, ele ficou pobrinho agora. Nós não podemos mais usar ele como modelo de riqueza dele. Está muito pobre, não está? Ouvi dizer que está um horror. Ele já não está mais lá no topo da Forbes, ele está no subsolo da Forbes. Por que ele tem essa condição de vida? Porque faz parte da programação dele, aliado ao esforço, à inteligência, à capacidade e outras coisas que também não interessam para nós, mas ele tem uma condição que faz parte da programação dele. E se ele fizer bem feito o que veio fazer, ele pode estar melhor do que muito miserável que não tem nem o que comer. Pode ou não pode? Porque não existe diferença perante Deus. Ah, mas tem gente saudável e eu sou doente. Quanto eu sou responsável por essa doença? Quem se atreve? Vamos arrumar uma cifra? 5%? 10%? 20%? Normalmente 200%. Mas a bondade divina inventou o parcelamento. Nós estamos no crediário, pagando em pouquinho aquilo que a gente contraiu em atacado. Se eu estou doente por causa do meu sentimento, e se eu continuo sentindo o que eu sempre senti, não tem remédio no mundo
que vai fazer diferença. Tem gente que ainda culpa o Dr. Hans. Ele já foi melhor. Não é verdade? Nossa, antigamente a gente chegava aqui com 3 passos e a gente já saía levitando. Ele já foi melhor. Está caindo em qualidade. Eu não ia falar, mas já que ele tocou no assunto, a gente sabe que a responsabilidade do médium também tem seu valor. Não é verdade? E eu? Eu amo mais? Eu entendo mais? Eu me esforço mais? Ou ainda sou aquela crica que atazana a vida de todo mundo que está à minha volta? Ainda bate no peito, eu sou assim mesmo. E ainda colocamos a culpa em Deus. Como Deus nos fez? Eu falei que ninguém veio com acessório especial. Não é verdade? Nós temos os atributos divinos em nós. Todos têm a mesma cota. Alguns desenvolvem e alguns atrofiam. Tem uma passagem tão bonita no Evangelho. Diz que Jesus está passeando com os discípulos. Quem vê pensa que ele só passeava, né? Passear é a forma de dizer. Ele estava se dirigindo a algum lugar. E ele passa por uma figueira. Bonita, frondosa, toda cheia de si, majestosa. Só que não tinha um único figo. Tem 2 parábolas, eu não estou errando não, eu estou escolhendo uma delas. Diz que Jesus fica bravo e fala assim: há 3 anos eu passo aqui e não encontro figo nessa figueira. Manda cortar. Nossa, ele teve um piti, eu não sabia. Você sabia que Jesus teve piti? Manda cortar. Diz a parábola que o lavrador fala: não, dá um tempo. Deixa eu afofar um pouquinho a terra, deixa eu adubar um pouquinho, vamos dar mais uma chance. Se ainda assim ela não der frutos, a gente manda cortar. E tem autores que acham que aquela que ele maldiçoa, que ninguém mais coma de ti, que no outro dia está esturricadinha, é a mesma figueira que num tempo atrás lhe foi dado essa chance. O que isso quer dizer? Que às vezes a gente ainda não está dando fruto, mas não é porque a gente veio com defeito de fabricação. Está precisando afofar um pouquinho. Está precisando adubar um pouquinho. Adubo a gente até tem, né, na cabeça. Às vezes a cabeça está cheia de adubo. Não, está precisando de mais nutrientes. Está precisando de mais substâncias. Coisas que façam desenvolver em nós aquilo que nós recebemos de Deus. Todo mundo tem amor dentro de si. Falei bobagem? Todo mundo tem amor dentro de si. De vez em quando precisa fazer regressão de memória para atingir. Mas que tem, tem. Por que o amor atrofia em nós? Quem arrisca? Falta de exercício como qualquer outra função, física ou espiritual. Falta de exercício. Olha aquela criatura e olha com o olho do coração. Olha com o sentimento. Imagina que dentro daquela encrenca existe uma centelha divina. Que não dá ainda para ser identificado como centelha divina, mas é uma centelha divina. Quando vocês pegam uma sementinha na mão, vocês sabem do que é a semente? Não. Quando ela está começando a brotar, vocês sabem o que é? Não. Eu boto tudo placa na minha horta, porque para mim verde, se não é palmeirense, é planta. Eu não distingo o que é o que. Então eu pego a sementinha e espeto ela no vaso para eu saber que o que vai sair ali é o que eu quero. Não dá para identificar. Não foi assim que Jesus falou? Diz que tinha um lindo campo de trigo e de repente apareceu o joio no meio. E aí todo mundo apressado, vamos arrancar o joio? O que Jesus falou? Não. Porque quando é pequenininho não dá para saber o que é joio e o que é trigo. Assim é com a gente. Tem dia que a gente é trigo,
Nossa, como a gente está lindo. A gente está vibrando até no horário político. Amor, porque o resto a gente vibra gratuitamente. Tem dia que a gente está ajudando a velhinha a atravessar a rua, ela nem queria atravessar e a gente atravessa ela de tão bonzinho que a gente está. E no outro dia, por causa de alguma conjunção astral esquisita, a gente levanta com a coisa. Levanta ou não levanta? Ah, não acontece com vocês, tão iluminados. Ai, que maldade a minha. Como que eu posso, sendo uma origem divina, um dia está bem e o outro dia está terrível? Pior é quando um dia a gente está ruim e o outro a gente está pior. Deus não tem nada a ver com isso. Fomos criados todos simples e ignorantes, e através das experiências sucessivas nós vamos nos tornando melhores. Ou não. Tem gente que só com o empurrão da vida. Outros, ouvindo a própria consciência e ouvindo o impulso interior. Nós somos tudo que já podíamos ser? Não. Nós já fazemos tudo o que poderíamos fazer? Não. E a culpa é de Deus? Não. Por isso que a doutrina espírita fundamenta a nossa fé na justiça de Deus. Existe um livro da codificação, não é tão famoso assim, mas o nome do livro é Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. O que essa justiça nos esclarece? Que perante Deus temos todos o mesmo direito, temos os mesmos recursos. E se não estamos iguais a todo mundo, é porque não estamos nos esforçando tudo aquilo que poderíamos nos esforçar. Por que o Evangelho afirma: ajuda-te que o céu te ajudará? A ajuda divina vem como impulso do nosso ser, criado pelo Pai. O que falta é o nosso trabalho. Se você tem uma criança que está matriculada no ensino fundamental, não na rede regulamentar, vamos para a particular, e aquela criança não acompanha o desenvolvimento naquele ano, o que acontece com ela? O quê? Ela é reprovada. Ela é expulsa da escola? Ela é impedida de aprender? Ela é estigmatizada para o resto da vida? Não, ela vai ter uma outra oportunidade. Na outra oportunidade, ela já tem um pouco de conhecimento. Se ela se esforçar um pouquinho melhor, ela pode até ultrapassar aqueles que passaram direto. Pode ou não pode? Ou ela pode ficar mais folgada ainda, mais revoltada ainda, né? Mais insatisfeita ainda. Aí ela vai culpar quem? A diretoria da escola, o método de ensino, aquele professor que não vai com a cara dela. O que ela vai fazer? Ela vai fugir da sua responsabilidade e atribuir todo o seu sofrimento ao outro. Não é igualzinho que a gente faz? Por que a gente sofre? Quem tem CPF aí do sofrimento? Nós temos. É o CPF do marido, é o RG da sogra, do sistema econômico. Nós culpamos o outro. E como é que uma outra pessoa na mesma condição, e às vezes numa condição ainda bem pior que a nossa, pode ser mais feliz que nós? Que milagre é esse? É a responsabilidade que nós temos perante a nossa vida. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Gente, nós somos privilegiados. Nós temos este conhecimento. Duvidar da bondade e da justiça divina é duvidar do fundamento da nossa religião. Nós não podemos amar alguém que a gente não confia. Nós não podemos amar alguém que a gente não entende. Para confiar, para entender, nós precisamos estudar. Estudar e praticar. Eu tenho muitas oportunidades.
Gente, eu já fui muito pior que isso. Pasmem, acreditem, nós já fomos piores. Nós já moramos em caverna, nós já matamos, nós já estrucidamos, nós já fizemos de tudo pela nossa sobrevivência. Hoje, nós estamos num outro nível de evolução. Nós não podemos mais permitir que sentimentos pré-históricos sejam resgatados em nós. Jesus é o caminho, a verdade. Mas está fraco hoje. Calor, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus se não for por Ele. Como? Como funciona isso? Jesus é um mapa? Não, é um modelo. Como que ele fazia, como que ele agia, como que ele perdoava, como que ele entendia. Se eu não for por este caminho, eu não chego a Deus. Então como é que eu posso dizer que eu acredito em Deus? Nós começamos a nossa conversa com essa pergunta. Quem acredita em Deus? Crer ou ser fiel? Não adianta. Todos os dias nós temos que nos analisar. Você está de mau humor hoje? Se você não se perguntar o porquê, não chegar à raiz do problema e não superar este problema, sabe o que vai acontecer amanhã? Não é praga não, gente. Nós vamos estar de mau humor de novo. Porque não somos nós que estamos decidindo, são circunstâncias. É o que o outro falou, é alguma coisa que aconteceu. Quem é responsável pelo nosso sofrimento? Quem? Somos nós. Ah, mas não tem anjo da guarda? Tem. O anjo da guarda é um apoio, ele é um suporte, ele não tem decisão sobre nós. Quem decide somos nós. Eu chego para ele, levanto de manhã e falo, vamos. Ele, tô pronto. Agora quem decide para onde? Morro acima ou morro abaixo? Nós temos recursos e a doutrina nos diz esses recursos. Conhece a ti mesmo. Analise os seus sentimentos. Por que que eu estou nesta condição? Se eu identificar o objeto da minha condição, eu tenho chance de mudar. Há muitas moradas na casa do meu pai, disse Jesus. Jesus disse mais, nenhuma ovelha se perderá. Gente, encarnado no mundo 7 bilhões e quase 300 milhões de espíritos encarnados. Fora mentor, obsessor, a coisa passa de 20 bilhões de espíritos. Jesus afirma, nenhuma se perderá. Como que eu posso acreditar que nenhuma se perderá se eu não tiver a base dessa justiça divina, que é a lei da reencarnação? Acreditar que a vida começa no berço e termina no túmulo é a certeza absoluta que, se a gente tiver fé, é uma fé distorcida, é uma fé condicional e está longe da fé verdadeira. Hoje nós somos o resultado de ontem. Eu não posso fazer nada com relação ao ontem, mas o amanhã depende do agora. Tem uma frase de Chico Xavier que vive nas redes sociais. Ninguém pode voltar e fazer um novo começo, mas qualquer um pode agir agora e criar um novo final. Quem acredita em Deus não precisa responder. Vamos voltar hoje para casa com essa pergunta na nossa cabeça. Fé inabalável é aquela que encara qualquer circunstância. Se dependendo da circunstância eu me abalo, está na hora de eu rever o quanto eu estou me distanciando desta inteligência suprema, desta causa primária de todas as coisas e desta infinita justiça. Que Jesus nos ilumine, que a gente chegue mais perto dessa possibilidade. Obrigada.